Olá, mecânico automotivo, seja bem-vindo para mais um podcast da Tríade do Mecânico. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sou um dos idealizadores do projeto da Tríade do Mecânico, ao lado da minha irmã, da Priscila Rodrigues. A Tríade do Mecânico foi criada para valorizar e capacitar você, reparador automotivo e que quer ter o próprio negócio, para ter a ciência da importância desses três pilares. O primeiro pilar é a técnica. Sempre será importante você reparar, diagnosticar o veículo com precisão. O segundo é a gestão de oficinas, que é tão importante quanto entender de números, fechar a conta no azul, quem aí não quer fechar no azul? E o terceiro pilar, que é a gestão de pessoas. Afinal, nós somos pessoas, nossos clientes são pessoas, nossos colaboradores são pessoas, nossos fornecedores são pessoas. Todo relacionamento que envolve o nosso trabalho é baseado num núcleo de pessoas. Então, eu vou me chamar para a conversa a Priscila, antes de apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, pessoal. Sou Priscila Rodrigues, né? Eu sou gestora da Autopeças Rodrigues, também junto com o Rodrigo, idealizadora da Tríade do Mecânico. Eu sou treinadora comportamental, por isso o pilar pessoas, né, da Tríade do Mecânico é tão importante para mim. Eu sou embaixadora desse pilar, defendo muito esse pilar e sou também mentora do programa Mulher Automotiva. Para quem não conhece, né, ele foi idealizado pela Paula Brandão e eu faço parte desse programa para mulheres do setor automotivo. E falando da Tríade do Mecânico, né, nós temos os três pilares e ele foi criado, a Tríade do Mecânico, inspirado do livro do nosso pai, Osmildo Rodrigues, de Mecânico Empresário. Deixa eu mostrar para o pessoal. Esse aqui é o livro. Aqui nesse livro, meu pai conta como que ele conseguiu, com a profissão de mecânico, se tornar um empresário. Ele veio do interior de Minas Gerais com dinheiro para passar um mês, né? Veio com o telefone de um conhecido no bolso, que a mãe dele deu para ele, e veio com o ofício já, iniciando o ofício de mecânico. E ele conseguiu prosperar aqui em São Paulo. Ele abriu uma oficina, ele teve sócio, né? Ele errou e acertou, depois ele construiu associou uma loja de autopeças, né? Ele formou 5 filhos na faculdade, então eu digo que meu pai faleceu, mas ele deixou, né, para a gente uma família amorosa, deixou uma empresa de sucesso e deixou um presente para o mercado automotivo, que é o livro de Mecânico Empresário. E aqui nesse podcast a gente vai fazer isso, vai trazer histórias inspiradoras de mecânicos para você conhecer e se inspirar com a profissão. Quem que é o nosso convidado de hoje, Rodrigo? Aliás, nosso convidado de hoje ele é muito especial, de verdade, porque a Tríade do Mecânico, na raiz dela, tem um envolvimento da sua pessoa, com a sua participação. Por quê? Nós, na Autopeças Rodrigues, sempre pensamos no desenvolvimento dos nossos colaboradores e como atender melhor os clientes, né? Dando foco em gestão, em treinamento, sempre associado com a rede Pitstop, com os consultores da rede. Aí, durante o período, eu falei, poxa, por que que a gente não junta para levar isso também para um grupo de oficinas mecânicas que compram na Autopeças Rodrigues? E aí nós criamos o programa Gestão de Oficinas Rodrigues em parceria com a Pitstop. Então, eu reuni no início quase 50 oficinas mecânicas para falar sobre gestão. Depois fizemos um filtro no último ano, né? Em 2024 já foi uma versão especial mentoria, ali para 15, 20 oficinas que eram as mais engajadas com os nossos exercícios, com o que a gente propunha nas palestras, nos cursos, enfim, fizemos visitas nas oficinas deles, foram bem legais. E mediante a tudo isso, né, o nosso entrevistado de hoje, o China, que ele era professor da Escola do Mecânico, né, depois ele vai contar um pouquinho da história dele, chegou em mim num evento e falou, Rodrigo, eu acompanho um pouco do seu projeto que você desenvolve com as oficinas mecânicas, acho muito legal. Será que você não poderia fazer uma parceria com a Escola do Mecânico? Eu dou aula lá para o pessoal, eles se formam ali com 6 meses, acham que se comprar uma caixa de ferramentas já podem virar um empresário e não entende as dificuldades que é ter a gestão do próprio negócio. Aí, dito e feito, né? A gente fez uma primeira reunião na Escola do Mecânico, na unidade de Interlagos, né? Que o China dava aula. Depois convidamos o pessoal para conhecer a nossa estrutura, a tradição, um pouco do nosso negócio. E nisso nasceu a Tríade do Mecânico, em parceria com a Pitstop e em parceria com a Escola do Mecânico. Um abraço, Sandra, por ter apoiado, né, nosso projeto. E aí teve o primeiro evento que foi em outubro de 2024 na unidade de Interlagos. A primeira edição foi um sucesso, né? Mais de 100 pessoas, muitos patrocinadores, né? Muitos elogios em nossa pesquisa de satisfação. E você faz parte de tudo isso. Obrigado ao vivo, Então, China. Por Obrigado. favor, se obrigada apresente. e também Bom, obrigada por estar aqui hoje com a gente, ter aceitado o convite de dividir a sua história junto com a gente. tá. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, né, eu me chamo Carlos Eduardo, mas no meio automotivo o pessoal me conhece como Carlinhos China. Eu ministrei alguns cursos na Escola do Mecânico e dando aula lá
nesse tempo, eu percebi que o sonho de muitos alunos era montar a sua própria oficina, não era nem criar, ter uma profissão e sair para o mercado de trabalho, para trabalhar para alguém, era para ter o seu próprio negócio. Então eu sentia que faltava alguma coisa, né? Eles iam sair muito cru da escola em matéria de gestão. Poderia ter o conhecimento técnico, mas ali lidar com pessoas, lidar com números, com gestão, eu sentia muito difícil. Era uma coisa que eu também tinha, né? Antes de eu montar a minha empresa, eu sentia essa dificuldade da parte de gestão. Gestão é complicado. Trabalhar com os números é um pouco difícil, e ainda mais agora com gestão de pessoas, né? Porque nós precisamos gerir pessoas, né? O cliente, um funcionário. Então, era uma coisa que eu sentia uma falta. E vendo o trabalho de vocês, tendo essa proximidade de encontrar em alguns eventos, eu falei, né? E vocês já tinham uma ideia, no fundo, só pegaram o gancho e foram para esse programa de sucesso, né? E que bom que você Legal. teve essa iniciativa, né? Porque às vezes a gente tem uma boa ideia, tem ali, né? Poxa, será que eu falo com uma pessoa, né? Isso acontece com a gente, acontece acho que todo Sim, mundo no evento. Pô, tô ali próximo de uma pessoa, eu mesmo já senti isso muitas vezes. Às vezes tem uma ideia que junto com a dele pode virar algo legal e a gente não leva adiante. Aí se não leva adiante, não acontece. Se leva adiante e não acontecer, pelo menos você tentou, sei lá. Pode ser que não aconteça agora, mas acontece no futuro. Então, foi muito bacana mesmo essa iniciativa. A gente estava procurando o norte, porque a gente já estava encerrando mesmo o gestão de oficinas naquele ano, né? Porque ou montava um novo grupo de oficinas que tivesse interesse, porque a gente fez o projeto durante 5 anos. Então, os 4 primeiros anos foi em formato de palestra, dando diversos tipos de treinamento que são inerentes à oficina mecânica, né? Desde o fluxo de atendimento, né? Checklist de entrada, ticket médio, DRE, 5S, segurança do trabalho, enfim, sempre a gente ia renovando, depois ia vindo marketing, com certeza se tivesse agora ia ter inteligência artificial, que é Sim. algo mais moderno, mas a gente foi sim. repassando diversos pontos importantes. Aí na última versão 2024, que também foi informado a todos, né, a gente ia fazer um fechamento, aí a gente já fez uma sala de treinamento lá na empresa para poder fazer o formato de aula, a gente entendeu a necessidade de cada oficina, que nem sempre é a mesma, né? Na maioria delas, a gente fala que é a parte financeira, essa desorganização, a questão de não ter muito controle dos números, mas tem alguns que realmente podia ser o marketing para atrair mais clientes, outro pode ser ali a parte mesmo da estética da loja, limpeza, organização, 5S, enfim. Então, cada oficina a gente estudou o que era mais necessário naquele momento e fizemos as visitas presenciais, que também é muito legal, né? Se poder ir conhecer, né, o espaço de cada um, então foi bem bacana e eles elogiaram bastante. E aí a tríade do mecânico chegou na hora certa, chegou, poxa, a gente gosta desse lance da Hum. gestão, o que que a gente pode fazer, né, em relação a tudo isso que a gente já absorveu de conhecimento, mais a história do meu pai, e fazer com que os outros, não só os alunos da escola, mas tantos outros mecânicos que têm o sonho de abrir o próprio negócio também tenham oportunidade, mas que sigam um direcionamento mais correto, né? Pô, a parte técnica é importante, como eu disse, mas tem a gestão de oficinas mesmo, números, e a gestão de pessoas, porque de alguma maneira ele vai se relacionar com pessoas. Ele não vai ser o próprio cliente, não vai ser o próprio funcionário, o próprio fornecedor. Obrigatoriamente ele tem que se relacionar bem com todos os elos da cadeia, né? E aí deu muito certo, né? A É, gente vem galgando, né? Vem inovando com podcast, redes sociais, né? E os eventos presenciais que são um sucesso, né? Mecânico adora um evento presencial, um brinde, uma palestra, né? Foi esse, aí que teve o network, né? Foi onde que acontece o network, onde que a gente fez essas ligações entre eu e você, né, Rodrigo, e a tua empresa. Então, o mecânico gosta realmente de feira, gosta de palestra, ganhar brinde. Então, eu acho bem bacana, eu acho muito importante ter esses eventos para você estar conectado com novas informações, novas pessoas, né? E o programa de vocês eu achava bem interessante porque vocês viam a realidade de cada um. Não adianta você criar um tema de gestão que não vai, de repente, não serve para mim. Serve para a tua empresa, mas para mim não serve, porque é uma realidade diferente. Então, vocês foram ver a necessidade de cada um. De repente, um era que nem se falou, era somente organizar a oficina.
Ele tinha tudo funcionando perfeito, mas a aparência da oficina era ruim. Outro estava, a oficina era perfeita, mas a gestão de pessoas era complicada. Outro era tudo certinho, mas o financeiro misturava contas pessoais com conta da empresa. Então, isso me chamava bastante atenção no início. E o legal da Legal. tríade é que não é um foco só, né? Como a gente tem os pilares, quando a gente tem um evento presencial, por exemplo, tem um palestrante de pessoas, que é a Priscila, que talvez toque ali no momento que alguma daquelas pessoas ou um grupo de pessoas está precisando. Tem a do consultor, que é para falar de gestão, e fala, poxa, isso aí eu vou aplicar amanhã na minha oficina. Tem também, de parte técnica, são mais os parceiros, né? Que nem a escola, os patrocinadores. Mas com certeza quem participar dessa imersão, ele está num degrau, ele sobe para outro, né? Porque você sempre fala isso, né? Independente se é um aluno, se é um mecânico raiz que já tem 30, 40 anos de história na profissão, ele participando dos eventos, ele, alguma coisa ele vai conseguir evoluir se ele não der uns dois passos de uma vez só, né, Pri? É cada um no lugar. Mas, Tina, a gente vai falar um pouquinho de gestão e da sua oficina, quero que você conte pra gente, mas antes da gente chegar aí, eu quero voltar lá atrás no tempo e te fazer uma pergunta, né? Por que que você decidiu ser mecânico? Conta pra gente como é que foi essa escolha. Bom, eu sempre falo que nós nascemos mecânico. O mecânico mesmo, ele nasce mecânico. Ele começa a mexer com o carrinho, trocar a roda de um carrinho, colocar num outro, desmontar. Depois ele começa a consertar a sua própria bicicleta, fazer um carrinho de rolemã, né? Mas a mecânica me apaixonou mesmo vendo meu pai. Meu pai era mecânico, né? E, cara, eu via aquela máquina, né? E ele entender como aquela máquina funcionava e saber aquele barulho. E ainda é, né? Que eu vejo aquilo ali e falo assim, mano, desculpa. Falar que aquele barulho ali, eu entender que aquele é um problema. E isso me apaixona cada dia mais, porque a mecânica, por mais que ela seja uma ciência exata, ela sempre prega algumas peças na gente, e essas peças que fazem você ter o ânimo de ir lá e querer resolver aquele problema. E eu decidi ser mecânico assim mesmo, né? Cresci dentro de uma oficina, tal, mas eu peguei na profissão mesmo aos 18 anos. Dos 18 anos para cá, eu só sei consertar carro, Chegou né? a trabalhar com seu pai durante um período? Eu cheguei a trabalhar com meu pai em uma época, né? E época de adolescência, e o meu pai, ele me pagava o meu salário. Que legal, Só que eu isso. não sabia que era meu salário. Ele pagava a alimentação de casa, o meu sustento, a minha roupa. E eu achava que não era, né? Eu fui ver isso depois. Que aí eu fui ficando adolescente, eu queria um dinheiro para comprar uma coisa e já não era, ele não conseguia fazer isso e eu fui trabalhar como office boy, vendedor. Mas já maduro, eu vi que ele, indiretamente, ele pagava o meu salário da maneira dele, né? Ele me dava o sustento, me dava uma casa, né? E eu sou muito grato por a ele, né? Por ele ter me mostrado essa Legal. profissão e eu ter visto ele trabalhar e eu cresci querendo ser igual a ele e hoje eu sou um profissional e eu espero que aonde ele esteja, ele seja feliz, né? Ele esteja orgulhoso do homem que eu me tornei, do mecânico que eu me tornei, né? Legal, com certeza, tá. E aí, depois, como é que foi essa carreira aí? Vai contando pra gente, assim, os steps, Então, os aí espaços. eu decidi ser mecânico, né? E comecei a trabalhar numa oficina independente aqui na região. E o adolescente, ele gosta, né? O jovem, ele gosta de carro de corrida e aquilo, motor preparado, turbo. E aí eu pulei para trabalhar com carros de competição. Fui trabalhar com carros de corrida, tive o privilégio de trabalhar na antiga ZF, né? Que hoje seria JL, que mudou o nome, que era a família Zeca e Felipe Giafone, que construíam os Stock Car. Tive a oportunidade de trabalhar com o tio do Rubinho Barrichello, o Dárcio, né, fazendo Fórmula 3. Trabalhei com Campeonato Paulista. Tive uma caminhada bem bacana. Consegui trabalhar no auge da carreira, trabalhei na Porsche, né, na Stuttgart, trabalhei em todas as divisões da Porsche, na Porsche Classic, na Esportiva, na Cayenne, fiz Porsche Cup, né? Sou muito grato à oportunidade que o Denner Pires me deu para estar trabalhando com eles. Trabalhei na Land Rover, né? E depois, de um certo tempo, eu fui trabalhar no Paraná, que eu tinha decidido baixar a adrenalina aqui de São Paulo. Eu caí num processo muito grande de depressão e fui para o Paraná para ver se melhorava. E, cara, o primeiro ano no Paraná foi bem bacana. Consegui, a gente tinha uns carros de arrancada lá e mexia com oficinas de rua. E depois o movimento foi caindo tal,
as coisas foram apertando e meu menino nasceu, o Ravi, e as coisas foram ficando lá. Não faltou nada para nós, mas eu não tinha aquela perspectiva de eu poder comprar um carrinho para o meu filho e eu falei para minha esposa, eu falei, olha, nós vamos voltar para São Paulo, porque São Paulo eu sei que eu consigo sustentar vocês. Aqui eu vou ficar para um lado e para o outro, batendo cabeça. E ela, a família dela é de lá, e ela decidiu realmente falar assim, então vamos, né? E eu voltei aqui, eu vejo a história do seu pai, e é muito parecido com a minha, né? Em 2017, eu voltei do Paraná para cá, eu fiz uma viagem de 14 horas com R$ 10 no bolso. Eu não poderia parar numa parada, tomar um café ou um refrigerante, que não, eu não conseguiria sair da Barra Funda e chegar aqui na região de Interlagos. E eu fui lutando, cara. Eu cheguei ao fundo, mas eu falei, ali eu não desisti. Eu falei, eu tenho uma profissão que não é para qualquer um. Mecânica não é uma profissão para qualquer um, é uma profissão para quem ama. Ela é muito rentável, tá? Mas se o pessoal entrar pela renda, somente pela renda, ele para no caminho, porque isso aqui é para quem ama. Você tem uns desafios, você apanha, você acerta, você erra e você tem que persistir. Eu digo que é uma profissão muito feroz, que você não pode deixar de se atualizar, que senão você fica fora do mercado. A tecnologia, cada dia, uma tecnologia diferente da outra, né? Um sistema de carro diferente do outro. E aí eu fui para São Paulo, arrumei uma vaga numa oficina, né? Fiquei nessa empresa 8 anos e há 3 anos eu decidi que eu iria trabalhar para mim. Já era um sonho, né? E eu não via como eu ia conseguir fazer isso. Eu tinha preocupação com gestão. E eu botei na minha cabeça que eu era uma empresa. Eu prestava serviço para aquela empresa. Eu era uma empresa que prestava serviço para aquela empresa. E eu fui organizando as contas da minha casa, marcando, tendo um caderno de fluxo de caixa. E eu fui aprendendo dia após dia. E a virada de chave foi numa compra de um aparelho. Cara, tava o auge do osciloscópio aí, todo mundo tendo. Eu já tinha um osciloscópio simples e eu queria um analisador de motor. E esse analisador de motor, na época, ele custava 4.000. Eu tinha 1.000 e pouco. Eu falei, eu vou comprar, vou juntar. E aí estourou a guerra da Ucrânia. Esse equipamento é feito na Ucrânia. E o aparelho subiu de 4 para quase 12 mil reais. E eu trabalhando numa oficina, eu falei, eu não posso comprar uma ferramenta dessa para mim, investir um dinheiro desse para mim trabalhar numa oficina para os outros, né? E perdi o brilho dessa ferramenta e sonhando em ter oficina. Até um dia que apareceu um cara vendendo, conseguiu importar 4 aparelhos. Custava 7 mil reais. E eu não tinha, mas eu tinha um nome. Eu fui e peguei um empréstimo. Eu falei, eu não sei como que eu vou pagar, mas eu vou pagar. Se eu não comprar agora, eu não compro mais. E aí eu comecei a trabalhar e eu, como ganhava por comissão, eu cuidava somente da parte de injeção eletrônica, né? Parte motor lá nessa oficina. E aí, como eu tinha que aumentar a minha renda, aí eu comecei a trocar pneu, comecei a trocar escapamento, eu comecei a fazer um freio, eu comecei trocar uma lâmpada. E aí me deu uma virada de chave. Falei, é isso que o empresário faz. Ele não, talvez ele não tenha o dinheiro, mas ele compra e ele vai correr atrás para trabalhar. E foi aí que eu falei, não, dá para fazer. Eu fui juntando algumas moedas ali, fui planejando e meados do ano passado eu abri as portas com a Ravi Motors. O Que Ravi bacana. agora já tá grandão. O Ravi já tá grandão, o Ravi tá com 8 anos, né? O Ravi foi uma divisão de águas na minha vida. Como eu falei, eu vinha do processo de uma depressão e quando o Ravi nasceu, eu não poderia ser fraco. Como que eu vou mostrar para um filho meu que eu era fraco, né? E era o meu primeiro homem. Eu tive 2 meninas, eu amo, né? Amo minhas filhas, né? Na realidade eu tenho 3, eu tenho a Maria Eduarda, eu tenho a Diana lá em Alagoas e tenho a Mel que mora comigo, que é a irmã do Ravi. Mas o Ravi, ele veio num momento que eu tive que escolher entre seguir sendo forte, ser homem de verdade e superar
as minhas fraquezas, os meus conflitos internos, e saber que eu tinha uma esposa e uma família que agora dependiam de mim. E foi aí que eu tive, né? Então eu falei, quando eu tiver um negócio, vai ser o nome dele, né? A opção era seguir ou seguir, né? Não Eu não tinha tinha, muito eu não tinha como opção, voltar para trás, né? né? E aí eu decidi que o nome ia ser Ravi Motors, né? Porque Ravi significa o sol, o iluminado, a luz, né? Então eu falei, é um nome que tem um peso por trás. E então vai ser esse nome, né? Ravi Motors, porque por mais que eu seja um mecânico, um técnico em automobilística, né? Eu conheço o carro de para-choque a para-choque, mas o que me apaixona é o motor. Hoje nós não fazemos motor mais, mas o motor ainda é uma coisa que me apaixona diariamente. Entendeu? Então, Ravi Motors é mais focado no motor. Sina, duas coisas, estava comentando, eu não quis te interromper, mas quando você comentou que voltou para São Paulo, eu voltei para São Paulo com R$ 10, né? Mas com a minha profissão de mecânico, e eu lembrei de uma história, né? Que as pessoas falam assim, podem tirar tudo de mim. Né, eu posso perder casa, carro, né? Posso até me colocar, né? Hoje eu, Priscila, eu posso perder meu trabalho, minha empresa, minha casa, minhas coisas, tudo. Amanhã eu acordo, não tenho nada. Só que eu tenho a minha formação, eu tenho minha faculdade, eu tenho meus cursos, eu tenho meu conhecimento, eu tenho minha história. Então, amanhã eu posso não ter nada, mas eu tenho como conseguir tudo de novo. Então, o estudo, né, a capacitação, essas coisas ninguém tira da gente. Nada, nenhuma guerra, nenhuma coisa. Então, a gente pode começar de novo, até me arrepia, porque a gente pode começar várias vezes, né, de novo, porque a gente vai acumulando estudo, conhecimento, experiência. Então, quando você falou isso, eu voltei, você voltou com uma bagagem enorme, Sim. que é a sua história, o seu conhecimento, as coisas que você adquiriu durante esse tempo, e contanto é que conseguiu. Né, veio, prosperou, e também teve um adendo aí, né? Que ele falou que por causa do Rafi você voltou, porque você precisava também, é uma decisão comportamental, quando eu falo de pessoas e ser humano, né? Eu vou prosperar, eu vou conseguir, porque é por mim, porque é para minha família, porque é para meu filho, e porque eu consigo. Porque é possível. Então é muito legal essa questão, quando a gente dá aqui de exemplo, que a prosperidade, né, o sucesso, ele vem com uma motivação interna e que acreditar de verdade que é possível, que todo mundo pode. Meu pai conseguiu, você conseguiu, né, a gente consegue. Então, assim, essa questão comportamental, eu acho que ajuda muito, né, quando a gente divide e compartilha a história com as pessoas. Então, eu queria comentar, aquela hora que você estava falando, eu falei, não, depois eu vou parar um pouquinho para comentar isso, para depois te perguntar da gestão, né, da sua oficina, quando você resolveu abrir, quais foram os desafios, para onde você olhou primeiro, porque você já sabia que era importante olhar para a gestão. Então, quais foram os primeiros passos, assim, quando você resolveu abrir a oficina? Cara, o primeiro passo foi fazer as contas se eu conseguiria pagar o aluguel. Porque eu ainda não tenho uma casa própria, mas eu vou ter. Tá vendo? Eu com o apartamento eu vou ter. Sim. E eu pensava, tipo, como que eu vou pagar 2 aluguéis? E aí eu estudei, cara, se eu fizer tantos carros por dia, gastar tanto no prédio, isso eu vou conseguir pagar. Essa foi uma grande dificuldade, assim, mas eu foi um grande planejamento e eu vi que dava, a conta fecha no final e eu fui para cima. E aí tem o problema de impostos, de compra, que esse é assim que eu tô aprendendo um dia após o outro, né? Que nem agora vai vir a nova, vai mudar tudo agora esse ano, né? Reforma tributária, então vamos aprender tudo de novo. Então o que eu aprendi lá atrás vai ficar para lá. Então, a parte de, cara, eu falo assim, até besteira, mas eu creio que muitos já passaram. Eu apanhei muito com maquininha de cartão de crédito. Eu achava que eu estava ganhando quando eu fui entender, fui parar parei um dia, falei, vou sentar aqui e falar, cara, quanto dinheiro eu perdi? Cara, então, maquininha lá, a gente tem que estar bem atento e foi uma das coisas que eu sofri bastante no início. É a falsa ilusão da antecipação. E a falsa ilusão da antecipação. Não é, o dinheiro não é seu, né? Então a gente acha que mas eles estão ganhando em cima. Bastante. Olhar para números, né? Na verdade, essa questão financeira, tem muitas empresas que trabalham com a gestão usando o dinheiro de terceiros, uma antecipação, alguma coisa assim, pagam uns juros, uma taxa para fazer dinheiro com o dinheiro do outro, e isso tem um custo mesmo. Sim. Então, quando a gente antecipa, tem um custo. Só que isso tem que ser uma opção.
Ah, eu vou investir tanto, eu vou comprar esse dinheiro emprestado, né? Vou pagar essa taxa porque eu vou fazer tal investimento e esse investimento, por exemplo, o maquinário, ele vai me trazer tanto de volta que vai fazer jus eu ter antecipado e eu também ter investido nesse equipamento. A questão é que quando falo assim de parcelar a conta de mercado, que não se deve fazer isso. Então a gente tem que usar a gestão financeira, né, a inteligência financeira, com estratégia. Então, pode ser sim que a gente utilize, né, ou pegar um dinheiro emprestado, ou fazer uma antecipação, alguma coisa assim, mas bem pensado, né, bem definido, com os números bem claros. Então, quando você comentou, a primeira coisa, o primeiro passo foi ver o valor do aluguel e se você conseguia pagar ou não. Então, o primeiro passo foi olhar para números. Sim. Isso é muito legal, né? Vou abrir um negócio, né? Vou abrir uma empresa, vou abrir minha própria oficina. O que eu tenho que fazer primeiro de tudo? Eu preciso olhar para número, fazer a conta fechar, entender quanto que eu vou gastar, quanto que eu preciso vender, e aí sim, se eu dou conta de vender aquilo e quais serviços eu tenho, qual técnica eu tenho, enfim, a gente vai caminhando, mas primeiro de tudo olhar para números, porque não tem jeito, a empresa ela tem que dar lucro. Né? A conta chega, o boleto chega, né? Então, olhar para números quando a gente está com uma oficina ali é fundamental para ter prosperidade, né? E ter paz, ter sossego, porque é, é, você vê a pessoa trabalhando o dia inteiro, né? A gente viu casos lá, por isso que a gestão de oficina surgiu, né? Trabalha o dia inteiro, às vezes não almoça, né? Tá cansado, estressado, tal. Chega no final do mês, poxa, tá com dificuldade para fechar a conta, não consegue pagar um boleto na autopeça. Você fala, poxa, como assim? Uma pessoa que trabalha tanto, tão dedicada, tão esforçada, não está conseguindo, porque faltou a questão de números, de gestão. Né, de entender melhor o negócio. Então, acho que é isso a dica, né, para quem Sim. quiser abrir oficina. Tem mais alguma, além de olhar para Cara, números, assim, o próximo passo? é confiar, é acreditar no que você faz, né? E precisa conhecer muito, né? O seu mercado. Eu sou mecânico, eu preciso entender bastante de mecânica. Não adianta eu abrir uma padaria, eu não entendo de pão. Então, vai trabalhar, vai abrir uma oficina, você precisa entender como que o carro funciona, quais as dificuldades que você vai ter no serviço, se aquele freio que é simples, que você vai trocar uma pastilha, será que é só trocar uma pastilha? Será que não vou pegar um parafuso espanado, um prisioneiro? Será que vai virar? Sem estar preparado para tudo, para colocar no papel, porque depois que você cobrou, não tem como você falar para o cara, aumentei mais R$ 100. Sim. Até porque trocar uma pastilha há 20 anos era uma coisa, né? Hoje é totalmente diferente, né? Os Hoje. carros mais modernos, precisa de equipamento, não é tão simples assim. É. E eu acho que até a gente estava batendo um papo agora há pouco também, antes da gravação, a questão da mão de obra, né? Acaba impactando, né? No momento que você falou que tá com um time de mecânicos meio oficiais, que está treinando, né? Para ser um mecânico pleno, sênior, né? Você acha que o caminho é esse para quem está assistindo aqui o nosso podcast? Porque eu vejo todos eles com dificuldade de mão de obra. Então, a mão de obra para você pegar um mecânico oficial hoje está complicado. Você não acha. Daí o que acha ele não entrega. Então eu falo assim, cara, temos que treinar. Eu acho que se você pegar uma rapaziada nova aí que gosta de carro, que queira que você treine, é muito mais viável de você pegar já uma pessoa que já está formada, né? Que vai trazer vícios e não vai agregar muito. Eu acho que se você treinar, formar com o teu perfil é muito mais viável. Eu acredito que tem muita gente querendo trabalhar, né, que precisa dessa formação e hoje nas oficinas, hoje quase todo mecânico hoje, quase dono de oficina hoje tem um conhecimento que é capaz de transmitir, né? Hoje tem bastante donos de oficina que são instrutores, ministram curso. Lá na oficina nós fazemos assim, jogamos, falei para vocês, no final de semana a gente às vezes liga, leva o simulador para ficar jogando, mas tem uma coisa, se deu meio-dia, não entrou nada, a gente já terminou o que tem que fazer, a gente sempre coloca um DVD de algum treinamento, ou a gente começa a Legal. tirar uma dúvida. Ah, eu percebo se o rapaz ele tem dúvida de um teste num sensor, eu explico, né? E porque eu gosto, essa parte de ensinar tá em mim. Às vezes eu tô trabalhando e eu tô fazendo o serviço e tô explicando, ó, tô fazendo isso porque isso, eu falo, ó, troca essa peça. Aí eu não falo só troca para mim, eu falo, você vai trocar isso porque o carro está apresentando tal problema, isso e aquilo, para eles entenderem, porque eu quero que a oficina funcione sem mim como ela está funcionando nesse momento. Eu, Né? como Isso é eu sou muito legal, mecânico, se você gente. falar para mim que tem que trocar e me explicar como troca, eu até acho que eu troco. Agora, o porquê Porque, que você está trocando, né? E exato. você, como deu aula, né? Durante quanto tempo você deu aula na escola do mecânico? Eu dei aula na escola do mecânico do início da pandemia até o ano passado. Então foram praticamente de 5 a 6 anos, né?
eu me ausentei da escola do mecânico para me montar a minha oficina e ela está consumindo um pouco ainda de mim, né? Sim. Que nem eu trabalho até às 6, né? Braçal. Depois das 6 eu abaixo a porta e é a hora de eu começar a separar o boleto que eu vou pagar no dia seguinte, o que eu recebi nesse dia, né? E mas eu gostaria muito de voltar a dar aula na escola do mecânico e tenho vários convites, né? Porque eu gosto de dar Fiquei aula, né? sabendo que sua turma era cheia, né? O pessoal queria fazer aula com você e, além de tudo, também você é palestrante, né? Já te vi no palco algumas vezes. É, eu assim, eu sou bem o que eu sou, entendeu? Então eu não me vejo um palestrante, eu vou falar o que eu vivencio, o que eu sei, o que é certo. Então algumas empresas já me chamaram, né, para mim dar palestra, gravar alguns conteúdos, né? Sou um pouco tímido, mas eles por gostar das pessoas, por gostarem assim como vocês, Legal. eu me abro a estar fazendo, né? E é isso, cara. É É uma só isso. corrente do bem. Eu acho que o ensinar, né, como professor, como instrutor, enfim, passar para frente o seu conhecimento é uma. Você está fazendo aquela informação chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas. Então, tem todo esse sentimento de poder ajudar uma palestra também. Então, é muito gostoso, né? Eu acho prazeroso demais poder dividir o que a gente aprendeu com os outros, né? Passar para frente o conhecimento. Eu sempre falo que é uma corrente do bem. E aí, Tina, a gente está caminhando para o final, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer, eu sempre faço, né? Eu queria que você completasse essa frase. Eu amo ser mecânico, por quê? Bom, eu amo ser mecânico porque ah, mecânica é algo, que nem eu disse, é apaixonante. Eu amo ser mecânico porque todo dia é um desafio, né? Não é um serviço igual. O mecânico em si, ele tem que ser um técnico, ele tem que ser um químico, ele tem que ser um engenheiro, ele tem que ser um psicólogo, entendeu? Porque muitas vezes o problema, a pessoa chega com um problema, o problema às vezes não é nem, ela vem brava na oficina com um problema pequeno, né, no carro dela e ela tá tão estressada com as coisas da vida dela que ela vem tão coisa que você tem que ir lá, ter a paciência de ouvir, colocar a mão no ombro, abaixar. E é assim, a mecânica é isso, ela me traz tudo isso, por isso que eu amo ser mecânico. Que legal, que história inspiradora, viu? Obrigado. Obrigada por ter participado com a gente, foi um prazer enorme, né? Tanta coisa que a gente quer ficar perguntando para dividir com a audiência, porque às vezes essas histórias não chegam nas pessoas, né? Então, esse é o objetivo mesmo do podcast. Muito obrigada por ter participado. Até os próximos, né? A gente vai finalizar. Eu vi Então, o China, que ele nem explicou o nome China, vamos deixar para uma próxima, né? Como surgiu, isso É, porque não tem... foi a vida inteira já pela sua cara. E também eu vi seu olho brilhando agora na hora que você falou, né? Eu amo ser mecânico. Poxa, tocou lá no fundo mesmo, assim como quando você falou do seu filho. E eu queria fazer um outro parênteses do que você falou no início. Você falou que quando você estava na Porsche era seu auge. Eu acho que seu auge é agora, que você está com mais bagagem, mais conhecimento, mais força para o próprio negócio. Eu desejo muito sucesso para você, muita prosperidade, e que você consiga passar adiante aí bastante do seu conhecimento. Eu agradeço, muito obrigado. Viu? Obrigado por ter aceitado participar com a gente. Quer uma mensagem final para alguém naquela câmera? Aproveita agora, para a mulher, para os filhos, para quem Bom, passou aí na sua jornada dentro da oficina. eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? E por todas as pessoas que passaram na minha vida, que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou, em especial minha mãe, a minha esposa e aos meus 4 filhos. É Legal, isso show aí. de bola. E a vocês que sim. estão nos acompanhando em mais um podcast, agora na quarta temporada da Tríade do Mecânico. Obrigado por assistirem a gente. Espero que o nosso conteúdo some na oficina de vocês. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tem bastante conteúdo, bastante programas de podcast gravado com dicas de gestão, com outros mecânicos que participaram contando também um pouquinho da sua história. Aliás, se você tem uma história inspiradora também dentro da oficina, deixe nos comentários. Quem sabe você não pode ser nosso próximo convidado. E também aproveitar para falar do nosso Instagram, que é @Tríade do Mecânico, siga lá nas redes sociais, e lá também tem o link do nosso grupo de WhatsApp, está na bio da página do Instagram. Entre para o nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai trocar bastante informação sobre parte técnica, conteúdo, promoções dos nossos patrocinadores. Com certeza você será bem-vindo, tá bom? É isso, China. Obrigado Obrigado mais mais uma vez, obrigado, Obrigada, Pri, pessoal. e até a próxima.
Foi. Valeu. Obrigada, Obrigado. China.